Olá pessoal, vamos apresentar a nossa primeira aula de língua portuguesa. Nossa aula fala sobre texto informativo. Vou ler para vocês o texto que fala sobre a história de Pinhais, mas dessa vez uma história um pouquinho diferente. Todo ano nós aprendemos sobre Pinhais, aprendemos sobre o nosso contexto, sobre a estrada de ferro. Esse ano nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a cerâmica Vez. A história de Pinhais pode ser melhor entendida se voltarmos logo ao final do século XIX, início do século XX, quando muitas pessoas vieram para cá buscando trabalho nas diversas chácaras, na indústria de cerâmica da família Torres e na construção da estrada de ferro. Algum tempo depois, Guilherme Vez comprou o terreno e a indústria cerâmica da família Torres e instalou a sua indústria, a Cerâmica Vez, também chamada de Cerâmica Pinhais. No início, as atividades da fábrica eram numa pequena propriedade rural em Pinhais. O maquinário era muito simples e a produção pequena. Com o passar dos anos, Guilherme Vez investiu em técnicas mais modernas na produção de cerâmica e importou máquinas e equipamentos da Europa. Assim também foi necessário mais operários na fábrica. Então, foram construídas pequenas casas, formando assim uma espécie de vila operária em torno da fábrica. Dentre as primeiras famílias que vieram trabalhar, a convite de Guilherme Vez, foram as de Miguel Chalkowski, a de José Krupovsky e de Henrique Pontella. A partir de 1915, a cerâmica de Pinhais se desenvolveu em contínuo crescimento, com a existência de barro argiloso nas 4 fazendas, Bairro Alto, Vargem Grande, Varginha e Guarituba. Com o aumento da produção, foi necessário ampliar as instalações da fábrica e construir uma estrada de ferro dentro da propriedade, para auxiliar na carga de argila. Com o falecimento do Guilherme Vez, seu genro Humberto Scarpa assumiu a direção da cerâmica. A herança incluía, além da fábrica, as terras que se encontram na região de Pinhais. Scarpa conduziu os negócios da fábrica até a década de 1960, quando resolveu desativar os trabalhos da cerâmica e iniciou o processo de loteamento das terras, dando origem a vários bairros que hoje integram o município de Pinhais. Esse texto que eu acabei de ler para vocês e que está dentro do nosso bloco, ele fala sobre Pinhais. Ele tem informações que mostram o nome das pessoas importantes por sinal. Fala sobre o processo, como é que Guilherme Vez fez para poder construir essa fábrica. O que ele fez antes disso? É através, então, de dados, de informações que as pessoas fazem pesquisa que nós temos esse texto. Nós temos, então, essa bagagem, essa rica informação sobre Pinhais. Mas e afinal de contas, o que é um texto informativo, então? Tem como função informar e ensinar. Visa transmitir conhecimento e esclarecer dúvidas sobre um tema específico. Nesse caso nosso, nós conseguimos descobrir como era Pinhais antigamente e por que as pessoas vieram para cá. São utilizados textos informativos em jornais, revistas, livros didáticos. Livros didáticos são os nossos livros, que por sinal vocês ainda não receberam. Enciclopédias, sites, artigos científicos e entre outros. Esse material, ele tem informações e essas informações não são informações que alguém resolveu escrever do nada. A pessoa que escreveu essas informações dentro de um texto informativo, ele realmente teve que pesquisar. Não se pode colocar qualquer coisa num livro sem saber se aquilo é verdadeiro. Outra coisa que é bom a gente entender, que para as pessoas terem realmente ciência de que aquilo é verdade, existe então uma fonte de pesquisa. Essa fonte de pesquisa, ela vem embaixo dos nossos trabalhos. Todos os nossos textos que estão dentro do nosso bloco, ele tem uma fonte da onde nós tiramos essa informação. Vejam que para nós termos, então, esse texto que fala sobre Pinhais, nós temos, então, essa fonte que diz aonde tem
aonde foi feita a pesquisa, como que era a época, tem fotos e a gente consegue ter uma informação maior. Agora que nós já sabemos, então, que o nosso texto é informativo, que fala sobre Pinhais, nós temos, então, 4 atividades para que nós possamos fazer no dia de hoje. Antes do recreio, quem está fazendo lição vai fazer essas 4 atividades com essa orientação deste vídeo. Vamos para a primeira, então? Então, nossas atividades. Aqui está aquela fonte que eu falei para vocês, tá bom? Coloquei ela aqui e aqui mostra só para vocês poderem lembrar que fonte é da onde saiu aquela informação que eu li para vocês, que vocês têm no bloco que vocês estão estudando. Tá bom? Para dizer que ela é verdadeira. Vamos então para as nossas atividades? Então, a primeira atividade, pensando naquele texto. Eu vou ler a atividade para que vocês possam pensar sobre ela. Mas tem um detalhe, vocês têm que voltar lá no texto para que vocês possam pesquisar sobre o assunto. Vejo que tem uma pergunta. Essa pergunta, não posso marcar X de qualquer jeito. Se eu precisar, eu vou voltar a ler o texto. E eu posso ler esse texto em voz alta, que assim eu consigo talvez me concentrar melhor. Questão, então, 1. Qual é a intenção do texto História de Pinhais, a cerâmica vez? Assinale a alternativa correta. Então, eu preciso pensar, para que eu li esse texto? Eu li esse texto para conhecer a técnica da fabricação de telhas? Para conhecer a vida de Guilherme Vez? Para conhecer um pouco mais sobre a formação da nossa região? Gente, se eu tiver dúvida, eu volto no texto para eu fazer a minha pesquisa. Então, aqui nessa atividade, vocês vão marcar um X na resposta correta. Só tem uma, hein? A intenção, só uma. Questão número 2. Os textos fazem parte da história de um lugar e por isso são lembrados com muito carinho. Então, pessoas, né? Desculpe. Pessoas fazem parte da história desse lugar. Pessoas que aparecem o nome dentro do texto. Por que elas são lembradas com muito carinho? Porque elas trouxeram oportunidade de trabalho, porque elas trouxeram espaço para moradia, e isso foi melhorando o nosso município de Pinhais. Então, lá vem a nossa pergunta. Você observou que há muitos nomes de pessoas no texto. Mas qual delas teve um papel fundamental no crescimento de Pinhais? Segundo o texto, hein, gente? Qual pessoa que vocês vão escrever aqui, que vocês vão colocar ela aqui, a escrita desse nome? Qual é o nome da pessoa que está lá no texto, que foi muito importante para esse crescimento de Pinhais nessa época, ok? Olha, aqui tem que escrever o nome, hein? Não vai esquecer. Cuidado com a cópia que vocês vão fazer lá no texto. Vamos para a questão número 3, então? Questão número 3. O que Guilherme Vez precisou fazer para instalar sua indústria? Ele não pode instalar essa indústria de qualquer jeito. Eu vou lá e vou instalar uma indústria lá dentro de um terreno. Não, ele teve que fazer alguma coisa. Alguma coisa ele teve que fazer. Se ele comprou, se ele trocou, o que ele fez? Você vai ter que voltar lá dentro do texto, fazer essa leitura, procurar essa informação e escrever aqui. Então, lá no teu bloco, você também tem essa linha, esse espaço onde você vai fazer essa escrita, ok? Vamos então para a nossa última questão? Última questão. Complete o trecho abaixo com ideias do texto. Veja que eu tenho alguns espaços aqui dentro da minha frase, do meu textinho. E eu preciso completar esses espaços com uma informação que esteja lá dentro do texto. Então, muitas, começa assim o nosso textinho. Muitas o quê? Tem que escrever uma informação aqui depois da palavra muitas. Muitas vieram para essa região de Pinhais em busca de... Tenho que também achar uma informação para colocar aqui. Com a chegada de mais operários, houve necessidade de construir pequenas o quê? Eu preciso colocar essa informação aqui. Agora, o que eu quero deixar claro para vocês é que vocês precisam voltar no texto. 4º ano, se tiver dificuldade para ler o texto, pede para alguém ajudar vocês.
Se precisar de alguma informação, se precisar tirar uma dúvida, pode conversar com a professora nesse horário. A professora está dando essa aula na segunda-feira. E a professora vai dar essa aula de língua portuguesa, então, lá na quarta-feira. E aí dá para tirar a informação. Mas quarta-feira nós vamos continuar, porque o nosso bloco vai além da questão número 4. Mas no dia de hoje, nós vamos fazer a nossa atividade até a 4, para que na quarta-feira nós vamos continuar, então, a resolver. Ok, gente? Então, espero que vocês tenham uma boa aula, que vocês consigam estudar. Qualquer dúvida é só contar com as professoras. Um beijo.